aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma aula do 6º ano de língua portuguesa. Hoje nós temos o número 150 já. Olha quanta aula, pessoal. Desde o comecinho lá, né, da pandemia, nós estamos aqui, né, no Aula Paraná e chegamos aí a uma marca, né, impressionante já de 150 aulas. Então eu quero agradecer muito vocês que continuam aí bonitinho, assistindo, acompanhando, tá bom? Estudando bastante. Espero que vocês continuem assim até o final, beleza? Muito bem, eu tenho aqui a ajuda da Elaine hoje. Tudo bem, Elaine? Muito obrigado, né, por estar conosco. E aí, pessoal, o que será que nós vamos tratar na aula de hoje? Vocês têm ideia? É um gênero, a gente falou nas aulas anteriores sobre o gênero notícia. Agora nós vamos mudar para um gênero bem próximo, né, da notícia, que é o gênero reportagem, tudo bem? Vamos conferir então quais são os objetivos aqui comigo? Preste atenção aqui. Olha lá, então, nós vamos fazer a leitura desse gênero discursivo, reportagem, vamos identificar o tema, vamos reconhecer fatos e opiniões, certo? E vamos compreender também o efeito de sentido gerado pelo uso de palavras e expressões dentro do nosso texto. E o conteúdo é o gênero discursivo reportagem, então o nosso enfoque todo em torno deste gênero, deste texto, né? Então, quando a gente fala em gênero textual, algumas pessoas usam assim uma palavrinha tipo textual, mas tipo textual é outra coisa, tá, pessoal? Tipo é tipo narrativo, descritivo, injuntivo, argumentativo, não podemos misturar. Gênero textual é aquela forma textual, certo? Como temos reportagem, notícia, música, poema, contos, crônicas e assim por diante, certo? Isso é gênero textual. Vamos lá, então? Observe, então, aqui a nossa manchete. Olha lá. O que é que as moquecas têm? Veja as diferenças entre a baiana e a capixaba. Então, aqui nós temos o nosso título, ou manchete. E, na sequência, nós temos aqui o subtítulo. Lembram que ele também pode ser chamado de linhas finas? Pois é. Então, olha lá a nossa linha fina. A resposta depende do estado em que se estiver, né? Para os baianos, leite de coco e azeite de dendê. No Espírito Santo, óleo de urucum e caldo de peixe bem temperado. Observe aqui que nós temos o nome da repórter que produziu, então, aqui a Flávia Schocher. Não sei se está correto o nome, né? Mas a minha pronúncia. E aqui a data de publicação. Observe aqui a data que ela foi publicada, dia 11/6/2017. E horário 6 horas da manhã. Tá bem cedinho, né? Essa reportagem, desculpe, foi publicada. Muito bem. E agora vamos acompanhar então o nosso primeiro parágrafo, que se chama lead, tá, pessoal? Vamos lá? Então a decisão para a rixa de quem mantém a receita da verdadeira moqueca passa por uma posição geográfica. Estando na Bahia, faça como os baianos. Se for ao Espírito Santo, concorde com os capixabas. Apesar de serem ensopados de peixe cozidos rapidamente em panela de barro e finalizados com coentro, a composição das moquecas muda bastante. Para o capixaba, se colocar leite de coco vira peixada, diz Alexandre Bressanelli, professor do Centro Europeu. Na receita do Espírito Santo, o peixe é cortado preferencialmente em postas e os temperos são refogados em óleo com urucum, que dá a cor vermelha característica da moqueca. De líquido, apenas caldo de peixe. Para as moquecas, é preciso que seja peixe de carne firme e branca, como garoupa, cação, robalo ou pescada amarela, cita Ivan Lopes, chefe. Nesse caso é chefe de cozinha, beleza? Com forte influência africana, a Bahia acrescentou leite de coco e azeite de dendê, dois ingredientes que contribuem com sabor marcante, além de levar pimentões verde e amarelo e pimenta dedo de moça. A baiana preza pelo conjunto dos ingredientes, enquanto a capixaba quer o sabor do peixe,
define Bressanelli. A escolha da panela é importante. A de barro mantém o calor e o caldo continua borbulhante depois de sair do fogo. A origem da caçarola é indígena e o ofício das paneleiras de Goiabeiras Velha, bairro de Vitória, é reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. Caso não dê para ir até o Espírito Santo comprar suas panelas, o chefe Ivan indica Paranaguá e Florianópolis. Dá para usar outros tipos de panela. O tempo de cocção é o mesmo e o sabor não vai mudar muito, explica o chefe. Mas, sem panela de barro não pode chamar de moqueca, brinca. Para evitar que a panela de barro rache, o chefe Ivan Lopes indica fazer a cura, com óleo e água todos os meses ou a cada 6 meses, caso a panela não seja usada frequentemente. O mesmo processo vale para o primeiro uso. Besunta-se com óleo vegetal toda a superfície interna da panela, até as bordas, e coloca-se de 2 a 3 dedos de água. Deixe no fogo até a água secar e a panela queimar. Então foi usado queimar entre aspas, observe, porque não necessariamente queimar, tá? Então, um sentido um pouquinho diferente deste usual, beleza? E agora observe o nosso quiz aqui, pessoal. Olha lá o que está sendo perguntado. No gênero textual reportagem, predominam o que, pessoal? Letra A, fatos e infográficos. Você observou nesta? Claro, pode ser que tenha infográfico, mas será que predomina? B, predominam fatos e opiniões? Letra C, predominam gráficos e textos verbais? Ou ainda, letra D, predominam versos e melodia? Será? Versos e melodia? Eu acho que não, né, pessoal? Não é música, não é poema. Então, a letra D, o professor já está excluindo. Então, ficam 3. Dessas 3 aqui, A, B ou C, pessoal? E aí? Deixa eu ver, fatos, eu acho que sim, tá, pessoal? Fatos eu acho que é importante. Opiniões, maioria das reportagens tem. Então, acredito que pode ser a letra B. O que você pensou aí? Você marcou letra B? Mas ainda não conferimos. Vamos ver se está correta, se é a letra B mesmo? Vamos ver? Letra B, fatos e opiniões. Então, isso é bem importante, né? Porque a reportagem, ela explora de modo mais amplo aquele conteúdo, aquele fato. Por isso, ela ouve especialistas, ouve pessoas ali que prestam depoimentos sobre aquele assunto que está sendo abordado. Então, é uma característica bem importante, eu diria até fundamental, da reportagem, que hajam ali, né, opiniões também presentes. Muito bem. E agora, seguindo a primeira atividade. Observe, então, aqui o nosso trecho e responda o seguinte: que fato gerou esta reportagem? Já voltamos.
Legal, pessoal. E aí? Você conseguiu descobrir, então, qual fato gerou essa reportagem? Vamos conferir aqui, então, junto comigo? Observe aqui. Houve ali uma rixa sobre quem mantém a receita da verdadeira moqueca. Ou seja, será que foram os baianos ou os capixabas que têm ali a melhor moqueca ou a verdadeira moqueca? Então, isso gera uma rixa. A gente já vai saber o significado da palavra rixa, tá bom? Vamos lá? Então, vamos descobrir aqui juntos, então, alguns significados de alguns termos utilizados na nossa reportagem? Observe aqui, ó. Na reportagem aparecem 3 palavras destacadas. Vamos descobrir, então, o significado de cada uma delas dentro, claro, do contexto da reportagem. Onde elas apareceram, elas têm esse significado. Então, a palavra cocção significa o quê? É um ato de cozer alimentos. Cozimento ou cozedura, certo? Cocção. Esse é um termo um pouquinho diferente, né? Que nós não usamos no nosso dia a dia. Curar, nesse caso aqui, ele foi usado no sentido de deixar secar. Não é aquela palavra não é aquele sentido do verbo curar, né? Curar uma doença. Não. Esse aqui é um outro sentido. Deixar secar. Então, curar a panela, deixar secar. E ainda a palavra rixa, observe aqui, então, que significa uma disputa. Então, havia uma disputa entre os baianos e os capixabas a respeito da melhor moqueca ou da verdadeira moqueca. Beleza? Agora, a nossa segunda atividade. Preste atenção, então, aqui no trecho, no título aqui, né, da nossa reportagem ou manchete e responda o seguinte para mim. A frase imperativa. Veja as diferenças entre a baiana e a capixaba. Após a pergunta, pode produzir qual efeito de sentido aqui, pessoal? Observe e já retornamos. Legal, pessoal. E aí, qual é o efeito de sentido, então, produzido aqui? Vamos observar juntos? Olha aqui. Então, é uma sugestão de resposta, tá? Então, a frase imperativa aqui, ela indica que o leitor
terá no texto a resposta àquela pergunta que a antecede. Então, há uma pergunta, então, o fato imperativo, ele dá uma dica, né, de que pode ser que no texto, né, muito provavelmente, aquele texto ele vai oferecer as respostas para aquela pergunta. Combinado? Muito bem. E vamos pensar juntos um pouquinho? Por que a autora da reportagem criou uma pergunta para abrir o título? Por que será que ela começou com uma pergunta? Possivelmente, pessoal, é para criar curiosidade nos leitores, né, que podem ter um interesse ali, né, criar um interesse em ler a reportagem e também querer descobrir aquelas respostas, ou seja, aquelas informações que estarão presentes no texto, na reportagem. E agora a terceira atividade. Observe aqui o trecho e responda o seguinte: qual situação é enfatizada na manchete desta reportagem? Já voltamos. Legal, pessoal. Vamos conferir então aqui que situação então é enfatizada na manchete dessa reportagem. Olha lá. Então, as diferenças entre os dois tipos de moqueca, a moqueca baiana e a moqueca capixaba. E agora a quarta atividade. Observe aqui comigo. Para elaborar a reportagem, esta repórter ouviu 2 especialistas, certo? Que efeito de sentido isso produz ao fazermos a leitura do nosso texto? Pense e já retornamos.
Legal, pessoal. Vamos conferir então aqui? Por que então será que foram usados, né, a voz, né, desses dois especialistas ali dentro da nossa reportagem? Vamos ver? Ao ouvir dois especialistas no assunto, né, ou seja, especialistas em moquecas, a repórter ela passa maior credibilidade ao leitor quanto àquelas informações apresentadas. Então, possivelmente por serem especialistas, as informações são reais, precisas e por isso agrega qualidade no texto. Muito bem, né, pessoal? E agora, resumindo então a nossa aula, o que nós vimos, né, nesta aula. Lemos então a reportagem, reconhecemos o conteúdo temático do nosso texto, reconhecemos fatos e opiniões presentes ali, compreendemos também o efeito de sentido gerado pelo uso de palavras e expressões, certo? Então, pessoal, eu quero agradecer vocês todos que estão sempre nos acompanhando aqui no Aula Paraná, certo? Estão interessados, empenhados, dedicados. Espero que vocês já estejam lá com o pezinho bem próximo do 7º ano, beleza? Que estejam lá com o conteúdo na ponta da língua, para quando retornarmos lá para o presencial, não sabemos ainda quando, mas em algum momento nós vamos retornar sim, tá, pessoal? Então, muito obrigado, agradeço a todos e desejo bons estudos. Valeu!